Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Daniel Luiz, professor aqui da Central de Concursos e investigador de polícia aqui da cidade de São Paulo. O objetivo do nosso encontro era para fazermos a revisão da prova de investigador de polícia do ano de 2023 da Polícia Civil do Estado de São Paulo, na disciplina Direito Penal. Faremos então nossa querida revisão aqui, né? Nossa sagrada revisão aqui, começando pela questão de número 45. A questão de número 45, que veio curta, mais objetiva, vamos ver aqui o nosso enunciado. Diz aqui: a conduta do agente que, uma vez iniciada a execução, impede voluntariamente que o ato se produza, é denominada de, né? Alternativa A, tentativa imperfeita. Gente, não é tentativa imperfeita, mas eu tenho que te explicar o que é uma tentativa imperfeita. É uma tentativa quando o indivíduo inicia a execução do crime, só que ele não consegue completar todos os atos que ele poderia ter completado antes de ser interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade, ele não consegue. Dá uma olhada, a gente só consegue explicar isso com uma arma de fogo na mão do indivíduo. O indivíduo tem uma pistola com 16 munições e ele pretende matar o seu alvo. Então, quando ele começa a disparar lá, 1, 2, 3, 4, olha, de 16 tiros, ele disparou 4, resta 12. A arma trava. Ele não consuma o crime por circunstância alheia à sua vontade, supondo ou ele erra os 4 tiros, ou mesmo ele acerta a vítima em lugar não fatal, ele queria matar, mas não matou, por circunstâncias alheias à sua vontade, tentativa. E ela é imperfeita porque ele não realizou todos os atos que tinha à sua disposição. Ele poderia continuar disparando essa arma até completar os 16 tiros. Mas quando a arma trava ou alguém dá um bote, toma a arma da mão dele e ele só disparou 4 vezes, restava 12 munições. Isso seria uma tentativa imperfeita, não tem nada a ver com o enunciado. Alternativa A de alfa, errada. B de bravo, tentativa perfeita. Bom, se a imperfeita é aquela que o indivíduo não consegue realizar todos os atos à sua disposição, na perfeita ele consegue. Mesmo assim, ele não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, ele tem uma arma com 16 munições e adivinha, ele dispara a arma 16 vezes, ele aciona essas 16 munições, ele descarrega o carregador, ou como diz, né, o pessoal na informalidade, descarregou o pente. Ele descarrega, né? Ele descarrega toda a arma, o carregador fica vazio. Veja, mas ele dispara 16 vezes e mesmo assim não mata um indivíduo, o seu alvo. Por quê? Seja porque nenhum tiro pega, ou alguns tiros pega, mas em lugares não fatal. Descarregou, acabou a munição, a tentativa é perfeita, porque ele esgotou todos os meios de que ele dispunha, pelo menos para matar o indivíduo com disparo de arma, tá? Claro que ele poderia matar de outra forma, mas não é isso que interessa. Essa é a tentativa perfeita, nada tem a ver com a questão 45. C de Charlie, arrependimento eficaz. Bom, vamos ver. A questão 45 diz que a conduta do agente que inicia a execução de um crime impede voluntariamente que o ato se produza. É perfeitamente alternativa C de Charlie, arrependimento eficaz. Porque, veja, se ele voluntariamente, ele impede voluntariamente que o ato se produza, significa que ele interferiu e ele é a mesma coisa do indivíduo. Então, vamos imaginar, no exemplo que a gente estava prosseguindo, o indivíduo tem uma arma, 16 munições, ele atira, vamos supor que ele atira e descarrega a arma, ou não descarrega, não importa, ele acerta o indivíduo em lugar fatal, inclusive. O indivíduo está agonizando, ele coloca esse indivíduo na ambulância, leva ele, presta socorro, e o médico fala, né, para ele, olha, essa pessoa, essa vítima só foi salva porque você trouxe ela a tempo para o pronto-socorro. Notem que a pessoa que levou o pronto-socorro foi a que colocou ela nessa condição, mas isso não importa. O caso é que nós estamos diante de um arrependimento eficaz.
ele se arrepende e ele é eficaz porque é esse arrependimento e o ato posterior que salva a vida da pessoa, por isso que é eficaz. Daniel, e se a pessoa morrer? Se a pessoa morrer, esse arrependimento não vale muita coisa, não. Ele vai ser condenado, porque o arrependimento é ineficaz. Questão 45, sem segredo, arrependimento eficaz. Ô, Daniel, não é arrependimento posterior? Bom, não por vários motivos. Arrependimento posterior, que é no artigo 16, o ineficaz é no 15. Arrependimento posterior só cabe em crime sem violência ou grave ameaça quando o indivíduo repara o dano antes do oferecimento da denúncia, ok? Perdão, antes do recebimento da denúncia. Então, já não tem nem a ver aqui com o que está sendo narrado. Então, não é arrependimento posterior, ok? Continua sendo arrependimento eficaz do gabarito, C de Charlie. Daniel, não é desistência voluntária, porque ali diz o seguinte, né, iniciada a execução, o agente voluntariamente impede que o ato se produza. Iniciada a execução não é desistência voluntária? Gente, desistência é o indivíduo tenta praticar, ele começa a praticar, ele tenta, ele está dentro do campo da tentativa, ele tem condições de continuar, mas ele desiste e vai embora. Só que, veja, ele não fez nenhum ato, ele não impediu a produção do resultado. Desistência voluntária, ele só desiste. Então, vamos supor que um indivíduo quer matar outro, ele pega a arma de fogo, dá 2 tiros em direção ao indivíduo. O indivíduo sai correndo, os tiros não pega, ou pega de raspão, ele vai acuar a sua vítima na parede, aponta a arma e fala, agora você vai morrer. A vítima começa a rezar ali, né, praticar uma oração, ele fica com dó daquilo, né, fica sensibilizado, põe a arma na cintura e desiste. Isso é desistência voluntária, ele só responde pelos atos praticados. Arrependimento eficaz, ele também só responde pelos atos praticados, só que ele impede que o resultado se consuma. Então aqui, o exemplo do arrependimento eficaz, ele acerta o indivíduo já está à beira da morte, só que ele põe o indivíduo no carro, socorre e evita a prática do crime. Viram a diferença? Então, nosso gabarito realmente, arrependimento eficaz, artigo 15, né, questão 45. Questão 46, também curtinha, diz aqui, quando o agente assume o risco de produzir o resultado, é correto dizer que houve alternativa A de alfa, dolo. Gente, não tem nem como começar de outra forma, é o gabarito, dolo. A gente que assume o resultado, ele está em dolo. Não no dolo direto, mas no dolo eventual. Daniel, o que é dolo direto? Dolo direto é o indivíduo pegar uma arma, apontar para o outro, querendo matar e atirar, acionar o gatilho, né? E ele assume o risco de matar. Isso é dolo direto. Eventual é o indivíduo pegar essa arma, ficar brincando com ela de uma maneira muito irresponsável, ou seja, deixando claro total descaso com o bem jurídico. Imagina ele pega um revólver, põe uma munição no tambor, começa a girar e aponta para a cabeça da pessoa. Ainda que ele fale, se essa arma disparar e matar a pessoa que ele está fazendo isso, mesmo que ele fale, nossa, mas eu não queria matar a pessoa, eu só queria brincar. Veja, ele assumiu o risco de produção do resultado, porque matematicamente a chance dele acertar a cabeça da pessoa é de 6, né? De 6 por 1, né? Perdão, a chance é de 1 entre 6. Então, ainda que ele tivesse chance de errar, havia possibilidade dele acabar numa loteria do azar, né, acertando a cabeça da pessoa. Então, quando ele faz isso, ele assume o risco de produzir o resultado, dolo direto, dolo eventual nesse caso. Daniel, aqui não deveria estar escrito dolo eventual? Não, porque nenhuma outra alternativa tem dolo. Dolo eventual é uma espécie do gênero dolo. Dolo é o gênero, dolo direto e dolo eventual são espécies. Então, dizer que quem assume o risco de produzir o resultado é que houve dolo nesse caso, está correto, não tem o que se questionar, ok? B de bravo. Daniel, o que é imperícia? Imperícia é falta de habilidade técnica para exercício de arte, profissão ou ofício. Exemplo, eu sou um perito, por exemplo, em pilotar um helicóptero. O Daniel não sabe pilotar um helicóptero. Nesse caso, significa que se um amigo meu milionário tiver um helicóptero, ou eu vou
visitar a Cadepol lá, né, o campo de Marte, está lá o Pelicano, que é o helicóptero da Polícia Civil, eu não posso me meter a besta, sentar lá e tentar levantar voo com o helicóptero, que eu não faço ideia de como pilotar. Se eu fizer isso e acabar provocando um acidente, no mínimo, eu vou ser imperito, que é uma modalidade de culpa. Então, é isso. Culpa inconsciente. Daniel, o que é culpa inconsciente? É a culpa que não passa pela cabeça do indivíduo. Ô Daniel, se não passa pela cabeça dele, por que ele vai responder? Bom, ele vai responder porque não passa pela cabeça dele, mas deveria ter passado. Se é um sujeito mediano, ou seja, eu, você, nós somos os sujeitos em regra mediano. Não precisa ser o mais brilhante, nem precisa ser o mais estúpido. É um sujeito comum na sociedade, tá? Não importa quantos títulos você tenha, não é isso que está sendo discutido. Mas é aquela noção de perigo que a gente tem em comum. Você mora no 18º andar de um apartamento, não é coerente que você não coloque um vaso de planta de 3 quilos lá na beirada da sacada? Ele não pode cair num vento forte que bater e matar alguém lá embaixo? Isso é previsível. Então, veja, culpa inconsciente é o caso de quem coloca um vaso, né, na sacada e nem passa pela cabeça dele que isso possa acontecer. Por incrível que pareça, existem pessoas assim. Notem, a primeira coisa que o juiz vai perguntar é, cara, não passou pela sua cabeça, né? Ele vai falar, cidadão, não passou pela sua cabeça que esse vaso poderia cair? A pessoa vai falar, não, não passou. Ele agiu em culpa inconsciente, porque não passou pela cabeça dele uma situação que, na verdade, deveria passar. Não passou na dele, mas passou na minha, na sua, da maioria da sociedade. Isso é a culpa inconsciente. Daniel, então o que é a alternativa D, culpa consciente? Culpa consciente é a culpa que passa pela cabeça do indivíduo. Ô Daniel, mas se passa pela cabeça, ele deveria responder pelo crime doloso, né? Não. Passa, mas é uma situação em que ele acredita que tem condições de evitar o resultado. Imagina um indivíduo que está dirigindo a 80 numa pista de 50, só que ele está dirigindo em alta velocidade para chegar a tempo na aula. Na cabeça dele, ele pensa assim, olha, eu sei que eu estou acima da velocidade da via, eu posso ser autuado e posso até provocar um acidente, mas nenhuma das duas coisas vai acontecer, porque eu conheço a pista, porque nesse horário não tem ninguém atravessando aqui fora da faixa, tudo isso passa na cabeça dele. Se ele atropelar e matar, ele agiu de forma imprudente, dirigindo em alta velocidade na via, e a culpa é consciente porque passou pela cabeça dele, mas ele acreditou ter habilidade suficiente para evitar esse resultado. Então é isso. Negligência. Negligência é quando deixa de fazer alguma coisa que a lei diz que você deveria ter feito e você não faz. Exemplo, a lei diz, né, o Código de Trânsito Brasileiro diz que quando você tem um automóvel, você tem que fazer a verificação do sistema de freio desse automóvel, periodicamente. Quando você deixa de fazer no período estabelecido por lei e provoca um acidente, ou deixa de trocar o pneu do carro, né, por conta de que você não tem como gastar, mas você deixa de trocar o pneu, mas resolve sair com o carro, você acaba sendo negligente, deixou de fazer algo e acaba provocando um resultado a título de culpa. Então, a questão 46, embora curta, eu tive que explicar para vocês todos esses outros itens, o que significa nas alternativas, mas nosso gabarito A de alfa era dolo. Vamos para a questão 47. Diz aqui, né? Fala de concurso de pessoas. Diz, no concurso de pessoas, quando um dos agentes quis participar de crime menos grave, quando a participação for de menor importância, assinale a alternativa que completa corretamente e, respectivamente, as lacunas com o artigo 29, né? Então, ó, quando o indivíduo quis praticar crimes, ó, quando o indivíduo quis praticar crime menos grave, e aqui teríamos 3 pontinhos, né? Ou quando a participação for de menor importância. Quando o indivíduo quis praticar crime menos grave, ó, alternativa A, não se aplica o aumento de pena pelo concurso. Errado. Ó, perdão, né? A questão 47. Aqui, a questão 47, a alternativa A diz aqui, não se aplica o aumento da pena de concurso. Realmente está errado a alternativa A, porque fala que não se aplica.
Quando ele quis participar de crime menos grave, não é aplicado a ele aquele crime, ele não responde por aquele crime, né? Se ele é aplicado a pena deste, então a alternativa A está errada, né? B de bravo, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Errado, quando ele não, quando ele quis participar de crime menos grave, vai ser aplicada a pena desse crime menos grave, né? E quando a participação for de menor importância, não se aplica, nesse caso, quando a participação for de menor importância, vai se aplicar uma pena diminuída de 1/6 a 1/3. Então, olha só, C de Charlie, aplica-se às minorantes específicas no tipo penal. Não é isso que prevê o artigo 29. D de delta, CLA, quando ele quis praticar crime menos grave, CLA aplicada a pena deste. E quando a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Gente, é o gabarito aqui, a alternativa D de delta, é recorte e cola do artigo 29 do Código Penal, né? A alternativa aí está errada também, porque diz não se comunica as circunstâncias agravantes, não tem nada a ver, isso aqui está em um outro trecho do artigo 29, não é o complemento da questão 47, né? Porque, embora não está aqui na alternativa, o correto era completar as lacunas, e as lacunas estão aqui na alternativa D, né? Quem quis participar, aqui, quando o agente concorrente quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, né? E quando a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Era o nosso gabarito. Então, a questão 47, D de delta era o gabarito, vamos para a questão 48. Questão 48. Determinado indivíduo provoca aborto em gestante, determinado indivíduo provoca aborto em gestante. O consentimento da grávida maior de idade é obtido mediante fraude. Da ação sobrevém a morte da gestante sem que, contudo, tenha se verificado a intenção de matar. O indivíduo cometeu, alternativa A de alfa. E vai lá, aborto qualificado em concurso com homicídio culposo. Gente, não é aborto qualificado em concurso com homicídio culposo, na verdade ele responde por aborto qualificado mesmo, pela morte da gestante. Só que ele não pode, ao mesmo tempo, responder por aborto qualificado pela morte da gestante e homicídio culposo, que ele vai estar sendo punido 2 vezes por um mesmo fato. O nome disso é bis idem. E o direito penal proíbe, ele trata do no bis idem. Então, o indivíduo não pode ser punido 2 vezes pela prática do mesmo fato. Então, a alternativa A traria o bis idem, está errado. B de bravo, o aborto em concurso com homicídio doloso na modalidade dolo eventual. Errado. Gente, aborto em relação à criança, ok, mas a morte da gestante, ela nunca foi desejada, nem o médico assumiu o risco de produzir o resultado da morte. Então, não pode responder pelo homicídio no dolo eventual. Está errado. C de Charlie, lesão corporal gravíssima pelo aborto em concurso com homicídio culposo. Gente, aqui está falando que o indivíduo queria provocar o aborto na gestante. Se ele queria praticar o aborto, ele responde por aborto, não por lesão corporal. Ele não queria lesionar. Então está errado, já descarta a alternativa C de Charlie. D de delta, aborto em concurso com homicídio culposo. Errado também, porque, como eu falei, o aborto, ele já tem uma modalidade qualificada, que é o aborto seguido de morte da gestante. O objetivo do indivíduo é abortar o feto, né, tirar a vida do feto, vida intrauterina, porém ele acaba provocando a morte da gestante a título de culpa, e crime pré-doloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Então, D de delta também está errado. E de eco, aborto que será punido com pena duplicada em razão da morte, né? Da morte da gestante. Ficou meio tosco isso aqui, né? Faltou essa informaçãozinha, mas é claro que a gente deduz aqui que está falando aborto em razão, com a pena duplicada em razão da morte da gestante. Correto? A alternativa E era o nosso gabarito, então não há o que se falar em responder por homicídio, porque nunca foi intenção do indivíduo matar a gestante, mas sim acabar com a vida do feto, né? Matar o feto, isso seria aborto. Ok? Vamos para a questão 49.
Diz aqui o enunciado: a conduta de causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento, mediante humilhação e manipulação, causando prejuízo à saúde psicológica ou autodeterminação, 2 pontos. Configura. Alternativa A, crime de ameaça. Errado. Crime de ameaça é justamente o constranger a pessoa em relação, né, ameaçar a pessoa, ou seja, tolhendo sua liberdade ali, né, ameaçando de um mal injusto, né, uma coisa que coloque medo e afete a liberdade da vítima. Artigo 147, então está errado. B de bravo, configura o crime de violência psicológica contra a mulher. A conduta de causar dano emocional é exatamente isso que configura, né? Veja, o crime de violência psicológica contra a mulher é artigo 217b, fruto de uma alteração que nós tivemos recente na legislação penal, e ele configura justamente com isso, né? Na conduta que causa dano emocional à mulher, perturbando o pleno desenvolvimento, mediante manipulação, humilhação, né? Afetando a saúde mental. Está correto. C de Charlie, configura crime de perseguição. Errado. Crime de perseguição é 147A. Só que ele consiste em perseguir não só a mulher, ou como qualquer outra pessoa. Essa perseguição, inclusive, pode se dar por qualquer meio, até virtual. Então, não é o nosso gabarito. O gabarito aqui é B de bravo, violência psicológica contra a mulher. Vamos ver o que está de errado na D e E. Delta, não configura crime, tendo em vista que não é possível aferir dano emocional. Bom, isso era o entendimento antes de criar esse crime, né? A Lei Maria da Penha falava da violência psicológica, emocional, e ela era difícil constatação em alguns crimes. Até que o Código Penal criou um crime específico, então a alternativa D hoje está errada. E, configura crime de constrangimento ilegal. Errado, também era difícil configurar constrangimento ilegal com técnicas, né, de humilhação, manipulação, para comprovação do dano emocional, ok? Questão 49, alternativa B de bravo, não tem muito segredo, né? Basta mero recorte e cola do código ali. Artigo 147B. Vamos para a questão de número 50, diz aqui, né? Questão 50. Agente policial comunica à autoridade policial que é sobre a ocorrência de contravenção penal de que sabe inocente seu desafeto e conduz o detido até a delegacia de polícia. Lá, o conduzido livra-se solto e, ao final da ação penal, o desafeto do agente policial é absolvido. É correto dizer que o agente policial, 2 pontos. Alternativa A de alfa. Praticou apenas falsa comunicação de crime ou contravenção? Errado. Gente, embora ele sabia que a pessoa era inocente, o que ele faz? Ele coloca a pessoa na viatura e conduz, né? Acaba conduzindo a pessoa. Aqui não fala exatamente da viatura, mas fala que conduz ele até a delegacia de polícia. Gente, se ele foi conduzido de forma ilegal, não tem só o crime de falsa comunicação, tem no mínimo aqui um constrangimento ilegal, o próprio abuso, na verdade, o próprio abuso de autoridade, essa que é a verdade, né? Então tá errado quando fala que o agente pratica só falsa comunicação de crime e contravenção. B, não praticou crime algum por tratar de falsa imputação de contravenção? Errado. Tem pelo menos 2 crimes aí. A falsa comunicação, o abuso de autoridade, ou pelo menos o crime mais grave, abuso de autoridade. C, praticou crime consumado? Sim, ele consumou o crime de abuso de autoridade. Ao meu ver, é isso aqui. D, praticou crime tentado? Não. Quando ele coloca o indivíduo, conduz para a viatura, sabendo que esse indivíduo é inocente, ele pratica mais de um crime, mas todos eles já consumados. E não praticou crime algum, tendo em vista a posterior absolvição. Não tem nem sentido, né? Apesar de ele ser absolvido, claro que ele tinha que ser absolvido, né? O desafeto era inocente. Porém, o desafeto do policial é absolvido. O desafeto, ele é absolvido até porque teria que ser, que ele é inocente. Mas é claro que o policial praticou crime sim quando age com abuso de autoridade e denuncia falsamente um crime que não, né? E faz a comunicação de um crime que não aconteceu. Então tá errado, gabarito aqui sem muito segredo, crime, né? Praticou crime consumado, questão 50C de Charlie.
E com isso, gente, eu queria agradecer vocês, tá aqui o gabarito oficial aqui, né, nosso gabarito das questões tratadas. Quero dizer para vocês que é um prazer estar com vocês. Dou os meus parabéns para quem alcançou a tão sonhada aprovação. Aquele que chegou perto, bateu na trave e não chegou, gente, é questão de tempo. Vai chegar o momento. Só não passa quem não persiste. Continue firme e forte, estaremos aqui para ajudar vocês. Quem chegou antes vai segurar a vaga, porque esses que não passaram antes vão passar agora, estarão conosco. Força total aí, rumo à aprovação de todos. Valeu, turma. Falou.